Boa noite. Inicialmente, nossas voltas de muita paz a todos os nossos irmãos e registrar nossa alegria em retornar mais uma vez a Parelhas, mais uma vez ao Seridó. Sempre nas nossas andanças nós dizemos que novembro não é novembro sem passar pelo Seridó. E a turma diz assim: é fresquinho, disse à noite. À noite é uma beleza de fresquinho. Mas durante o dia a gente vai descobrindo que é realmente o calor, né? Mas é sempre muita alegria que nós curtimos também o calor, né, desta terra, que aprendemos a amar, a gostar, através principalmente daqueles companheiros e irmãos que sempre estão nos recebendo com carinho, porque ele é 16ª jornada espírita. Eu não sei há quanto tempo eu tenho vindo, né? Mas eu acho que eu venho há bastante tempo, né? Há um certo tempo. Pelo menos a metade delas eu acho que eu apareci por aqui, né? Mas a nossa irmã nos falava do tema, eu brinquei com ela, disse, não é um tema, é uma dissertação, né? Então eu nunca nem decoro o nome, tá? Que é tão comprido, né? Então ficou, olha que tese. Eu pensei que era para passar uma semana discutindo um assunto, né? Mas eu prometo a vocês que eu vou ser bem disciplinado. O Espiritismo reconstruindo emoções de crianças e jovens pelo serviço do amor e da caridade. Então nós vamos tentar refletir sobre alguns termos e interligá-los para ver se a gente consegue atender, ainda que parcialmente, né, a proposta que a comissão, né, nos apresenta. Em primeiro lugar, é importante ver que o tema central escolhido foi exatamente Jesus e a ciência do amor recuperando vidas. Então esse enfoque de recuperação, esse enfoque de reconstrução, né, me parece presente em quase todas as temáticas que foram abordadas, né? E para a gente poder entender de modo específico o trabalho junto às crianças e aos adolescentes, agradecemos inclusive a presença aqui da meninada, a gente tem uma meninada aqui hoje, né? E lembramos que na verdade tudo isso se deve a uma característica que é fundamental da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina educacional. É importante registrar que nós não temos uma postura salvacionista. Sexta-feira participamos de um encontro ecumênico e havia uma discussão em torno da chamada salvação. Apareceu lá uma questão, né, do grupo, mandando para as pessoas, era o pastor e o padre, e aí perguntaram qual é a visão espírita da salvação. E eu comecei dizendo exatamente isso: a doutrina espírita não é salvacionista, por uma razão muito simples, é que para nós ninguém está perdido. Como ninguém está perdido? Não, ninguém está perdido. Todos somos filhos de Deus, todos fomos criados simples e ignorantes, e todos temos que progredir para alcançar nosso desenvolvimento, nosso progresso, que nos conduzirá então à felicidade. Mas nós não acreditamos, do ponto de vista da doutrina espírita, no chamado pecado original. Então nós não temos nenhuma preocupação com a salvação a partir da visão que respeitamos, mas não adotamos, de que nós tenhamos, vamos dizer assim, né, tido em determinado momento da história da criação divina a queda, e logicamente, com todo respeito, só podia ser por uma mulher, né? Você sabe, né? Tem que ser pela mulher. Então, a queda em virtude de Eva e o bobão do Adão, só ser muito bobo, né? Então, o bom é isso, a mulher é ruim, mas o homem é bobo. Então, o que acontece? O bobão do Adão, e a partir daí todo mundo ficou com o danado do pecado original. Então, nós não temos essa compreensão, até porque no nosso entendimento, tanto esse como outros são verdadeiras narrativas mitológicas que ocorrem inclusive em outras culturas. Não é apenas na cultura judaica que nós vamos encontrar essa narrativa. Em outros povos, inclusive da Mesopotâmia, nós vamos encontrar a mesma ideia. De repente, alguém erra e de repente cai uma desgraça sobre todo aquele grupo. Mas como nós vivemos a nossa cultura dentro da chamada tradição judaico-cristã e greco-romana, nós herdamos tudo isso e ficou então para nós essa compreensão
compreensão, essa ideia do pecado e, consequentemente, da salvação. Né? Então, nós não somos uma doutrina salvacionista. Não. Para nós, o que ocorre é que a doutrina espírita ela é uma doutrina de educação. O que é que significa dizer? Ninguém vai ser salvo por isso, por aquilo, por esse ou por aquele ser. Todos nós vamos, isso sim, trabalhar para sermos criaturas que vamos progredir intelectualmente, moralmente. Então a doutrina espírita ela é educacional. Sendo educacional, então todos estamos, vamos dizer assim, inscritos num grande processo de educação. Por essa razão, quando nós procuramos saber qual é o grande objetivo da doutrina espírita, onde estaria o objetivo da doutrina espírita, nós vamos encontrar em todo o livro dos Espíritos, mas há uma página do Evangelho que sintetiza bem o que seria o grande objetivo do Espiritismo, que seria a formação de homens de bem. Então, a formação de homens e mulheres de bem seria o grande objetivo do Espiritismo em nossas vidas. Tanto é que quando Allan Kardec nos apresenta toda aquela mensagem que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, e vem apresentando todas as características, no item seguinte, que é intitulado Os Bons Espíritas, ele vai nos dizer que o Espiritismo, estudado, refletido, vivido, deve necessariamente nos conduzir àquelas qualidades que chamavam homem de bem. Não faço isso não. Homem de bem. Minha goela ainda é goela de professor. Eu me aposentei, mas a goela ainda acha que está tudo mal. Então não pode ver o ventilador. Então, este homem de bem é o grande objetivo. E este homem de bem é aquele que cumpre toda a sua pureza, além de justiça, de amor e de caridade. Então a doutrina espírita vai nos ensinar o quê? Que nós estamos na Terra, matriculados em alguma disciplina, vamos dizer assim, né? Da nossa necessidade evolutiva, e a partir daí nos é colocado uma espécie de programa que nós vamos vivenciar através das diversas experiências da família, junto a todos aqueles que integram o nosso grupo social mais de perto, no ambiente profissional, no ambiente social propriamente dito, nos ambientes religiosos que nós frequentamos. Então, nós somos pessoas que, na verdade, estamos transitando momentaneamente numa experiência reencarnatória, através da qual nós estamos, vamos dizer assim, nos esforçando, ou pelo menos deveremos estar nos esforçando para a nossa melhoria espiritual, para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Então, a gente não está aqui na Terra apenas para, como muitos acham, sofrer, ou então apenas para aproveitar. Tem gente que pensa que está na Terra fazendo turismo permanente, né? E quando não é festa, a gente sai, também sai é festa, só quer saber se divertir. E outros não, já carregam consigo a ideia mais pesarosa de que viver é sofrer. Então, entre esses dois, né, vamos dizer assim, esses dois paradoxos, essas duas posições, que são inclusive, né, contrárias, nós não ficamos nem com uma nem com outra. Nós estamos na Terra, e daí a questão 167 do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer que nós estamos aqui reencarnados, visando a nossa melhoria e a nossa expiação. Aí alguém pode dizer, oh, chegou a expiação. Mas a expiação, sob a ótica espírita, não é, como muitos gostam de enfatizar, apenas o sofrimento. É o resultado da consequência das nossas escolhas. Quando nós escolhemos, inevitavelmente vem então o resultado ou a consequência daquilo que nós escolhemos. Isso também é expiação. A gente já pensa que expiação é aquele sofrimento. Meu Deus, ser tia é isso, né? Ser tia é isso. Olha, a minha, um dia desse, eu estava na Federação Espírita Brasileira, a minha neta deu um chilique, terminou fazendo parte da mesa, compondo a mesa. Já compôs a mesa, né? Nossa, uma coisa de idade. Então, faz parte. Que bom que está enfeitando a nossa casa, né? Então, meus amigos, a doutrina espírita, ela vai nos facultar uma compreensão diferenciada das demais concepções que aí estão, nos colocando sobre os ombros a responsabilidade. Quando muita gente diz assim,
o espiritismo, não dá, o espiritismo é pesado, o espiritismo é denso, o espiritismo é difícil. Costumamos dizer o seguinte: o espiritismo não é pesado, não é denso, é difícil. O grande problema é que o espiritismo coloca na nossa responsabilidade o ser ou não ser feliz. O espiritismo vem nos esclarecer a razão da dor e vem nos dizer que destino é uma construção que nós fazemos com as nossas ações. Então nem todo mundo aguenta, nem todo mundo suporta, porque quando nós estamos no mundo, no dia a dia, no cotidiano aí das nossas atividades, e nós encontramos uma pessoa, por exemplo, perguntamos a ela: como você vai? Ela diz assim: como Deus quer. Já ouviram essa resposta, né? Aí a gente diz assim: ai, que bom, então você está muito bem. Não estou não. Você não vai como Deus quer? E Deus não só quer que nós estejamos bem? Não, mas não estou bem não. Estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo outro, falta isso, falta aquilo outro. E eu costumo dizer aquelas pessoas com as quais eu converso e que me dizem isso: então a sua relação com Deus está complicada. Ele está querendo uma coisa e você está querendo outra. É bom marcar um encontro com o divino e aí vocês se acertam para resolver, né? Ou então a pessoa diz assim: eu vou como Deus quer, eu vou como Deus consente, eu vou como Deus permite. É sempre assim, sempre jogando para o divino. Nesse ponto de vista, a doutrina espírita ela tem vamos dizer assim, um quê de doutrina existencialista, que é uma doutrina, né, do século passado, embora tenha algumas raízes ainda no século XIX, em que o grande autor, que é o grande, vamos dizer assim, idealizador, que é o filósofo francês ateu e materialista chamado Jean-Paul Sartre, ele dizia que, na verdade, o homem, ele é que se escolhe. Quando você escolhe como você vai ser, você está escolhendo a humanidade inteira. E na sua visão ateísta, vamos dizer assim, né, de pessoa que não acreditava em Deus, ele dizia: Deus é a desculpa que os homens procuram para não assumir a responsabilidade de sua própria vida. Ele tinha razão, de certa maneira. Mas de certa maneira, por quê? Porque depende da visão que a pessoa tem de Deus, né? Então, se nós colocamos realmente para a nossa vida uma visão de Deus em que Ele tem que gerenciar tudo, é como se nós fôssemos então apenas pessoas que reagimos diante das situações que Deus estaria vamos dizer assim, desenhar na nossa vida. A grande questão seria: e a nossa liberdade fica onde? O nosso fazer fica onde? No mundo antigo, vamos lá, 5, 6 séculos antes de Jesus, os gregos, eles achavam, todos nós conhecemos, porque foi muito popularizada a ideia da chamada mitologia grega, né? Que nós seríamos então pessoas que aqui na Terra viveríamos, no caso os gregos, né? Viveriam para servir os deuses. Tinha um deus poderosão, que era Zeus, né? Chamado Zeus do Olimpo, e tinha não sei quantos deuses específicos: deusa disso, deusa da caça, da floresta, deus do vento. Recentemente, por causa do filme, o Thor ficou mais conhecido, né? O deus do trovão, e assim vai, né? E aí, o que acontece? As pessoas achavam que as suas vidas, elas eram manipuladas por esses deuses, e elas viviam sempre procurando atender a esses deuses, né? E sempre que acontecia aquela desgraça, elas consideravam que as suas vidas estavam dependendo diretamente dos humores, né, daquela posição estranha que os deuses tomavam em relação às suas próprias existências. Então essa visão, que a gente chama de mitológica, é uma visão que coloca sobre outrem a responsabilidade que é nossa. Ou seja, se nós achamos então que Deus nos colocou na Terra, mas Ele definiu a priori, antes, para nós, uma espécie de um roteiro de vida e um roteiro de morte também, né? E Ele é que estabeleceu todos os passos, embora Ele acompanhe sem dúvida nenhuma, nós partilhamos da compreensão do Deus da providência, mas essa ideia de jogar para Ele a nossa responsabilidade, a doutrina espírita tem um diferencial, e é por essa razão que ela não é salvacionista, ela é educacional. Embora exista uma determinação que nós entendemos como a própria obra básica da doutrina espírita.
espírita, a determinação é que nascemos todos simples e ignorantes, como dissemos, e todos somos destinados à perfectibilidade. Pronto, essas são as duas determinações. Então ninguém nasceu anjo, ninguém foi criado demônio e ninguém vai conseguir, vamos dizer assim, alcançar determinado topo de evolução sem que não tenha, por isso, que passar pelas experiências, pelas provas, pelas expiações, pelas chamadas conquistas, pelas lutas. E é exatamente aí que nós temos uma filosofia da educação espírita diferente. Por quê? Porque todas as filosofias de educação, elas olham o homem aqui e agora. Alguém aqui na área da educação, deixa eu ver, eu não falar muito pedagogês, então nós temos aqui uma educadora, né? Muito bem. Então quem fez algum curso na área da educação, ouviu falar das chamadas teorias de educação, ou das pedagogias, né? Da pedagogia tradicional, pedagogia nova, tecnicista, crítico-reprodutivista, das teorias que analisavam a educação, e assim vai. É tanta pedagogia que a gente fica doido. E tem gente que acha que quando tem um filho, que vai educar de acordo com uma pedagogia. E a gente descobre que nenhuma pedagogia se adapta. Nenhuma. Porque cada filho exige uma pedagogia específica. Então, é tudo diferente. Mas as pedagogias estão aí nos ajudando a entender como é que nós vamos educar os nossos filhos, como é que nós vamos ensinar as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos. Mas todas elas partem do ser aqui e agora. A doutrina espírita é a única filosofia da educação que diz o que diria há muitos séculos atrás, por volta de, vamos lá, o quarto século antes de Cristo, mais ou menos, existiu um pensador, só podia ser grego, né? Que dizia que nós tínhamos tido uma experiência anterior. A figura a qual nos referimos é a figura de Platão. Ele dizia exatamente que nós teríamos a chamada anterioridade da alma. Por isso ele vai dar um enunciado de educação, de aprendizagem, que é muito curioso. Quando ele diz aprender é recordar. Ele achava que a gente tinha aprendido lá, né, do outro lado da vida, o que ele chamou, no caso dele, de mundo das ideias. Mas a doutrina espírita, como dizíamos, ela vai então partir da ideia de que nós não somos só a pessoa que nasceu. Fulano de tal, nasceu em Parelhas no dia 28 de novembro de 2000, por exemplo. Não, fulano realmente nasceu. Vamos imaginar que esse fulano seja José. José nasceu no dia 28 de novembro de 2000. Quer dizer, hoje está completando 14 aninhos de idade. Muito bem. Mas a doutrina espírita tem um outro olhar sobre isso. Na verdade, o que o espiritismo diria é o seguinte: José renasceu no dia 28 de novembro de 2000. E o que é que isso implica? Qual é realmente o sentido disso? É que José não é só aquele bebezão que nasceu aqui na maternidade. Tem maternidade aqui, né? Muito bem. Então, olha aqui, já temos uma que trabalha na maternidade. Então, não é só José. Que lindo José nasceu, tão bonitinho, tão fofinho, curtinho, maravilhoso, lindo. Aquela é a aparência de José, está ali, nasceu bonitinho. Só que quem está ali, se a gente pudesse bater na porta, né? Então ele perguntaria: ei, quem está aí? Quem está aí é José. Mas vamos lembrar o que Jesus disse conversando com Nicodemos: o Espírito sopra onde quer, não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Então aquele que chega na sua casa, na condição de filho, você não sabe de onde ele veio. É um espírito. E na visão espírita, ele é um espírito que está, então, recomeçando a experiência evolutiva. Então a doutrina espírita é única nesse sentido, embora algumas doutrinas orientais, que também são reencarnacionistas, elas possam nos trazer algumas compreensões desse sentido, com as variáveis que são pertinentes a cada pensamento, a cada corrente de pensamento. Mas vamos voltar à nossa questão. Então José, na verdade, ele renasceu. Ali está um espírito. Esse espírito, ele tem o seu ontem, ele tem as suas experiências reencarnatórias. José pode ter sido João, José pode ter nascido lá em Natal, José pode ter nascido
na Austrália, na Europa, na África, não interessa. José, em outra existência, José foi pobre, ou então José foi revolucionário, ou José foi um operário qualificado, ou José foi um homem muito poderoso, não interessa. E de repente gostou tanto de pedra preciosa que veio reencarnar em parede, atrás de pedrinhas também. Então a gente não sabe, Jesus disse, não saber de onde ele vem. Mas nós sabemos algumas coisas. Não são nomes, não é isso não, cidades, não é isso não. Mas José começou a crescer. Aí José revela desde cedo uma brabeza. José com 1 ano já estava daquele jeito, 1 ano e meio, 2 anos, né? E José, por mais carinho, por mais amor, por mais conversa, que não adianta muito, ainda está na fase de muita conversa, igual a gente teve a conversar sempre, mas José começa a revelar um temperamento fortíssimo. E José, agora com 14 anos, está na adolescência. Aí, resultado, aquele menino, né, que já era danadinho, aos 2 anos, aos 4 anos, aos 6, aos 8, aos 10, aos 12, tá danado, aos 14, a mãe diz assim, nem eu aguento. E aí, como é que fica? O que significa isso? Porque José tem um irmão que nasceu antes, João. João agora está com 18 anos, mas João é calmo, João é tranquilo, João é cooperativo, João gosta das causas sociais. E aí toda mãe diz a mesma coisa que eu digo a minha, que teve 6 filhos, e vocês vão ver o que eu digo para minha mãe. Minha mãe diz assim, eduquei tudo igual, deve ter errado com 5. Teve 6, educou tudo igual, se deu certo com 1, com certeza errou com os outros 5. Cada um é de um jeito. A gente tem uma geralzona, vamos dizer assim, tem a regra geral da civilidade, do comportamento, de alguns hábitos, mas cada um é o quê? Absolutamente diferente. Quem tem 2 filhos iguais aqui? Gêmeos univitelinos, igualmente. Todos nós somos absolutamente diferentes. Mas a grande questão à luz do Espiritismo é, mas por que José é desse jeito afogado e João é desse jeito tão pacífico, tão calmo? Aí é que estaria exatamente a contribuição, a luz que a doutrina espírita nos oferece, nos dizendo que o Espírito José, ele acumula certas experiências e apresenta essas experiências na forma de tendências, de aptidões, de temperamento e de caráter diferentes de João. Então, tanto João quanto José são espíritos que têm o seu ontem. E esse ontem, então, se manifesta nesses formatos: tendência, caráter, aptidões, temperamentos. Mas o que é que interessa para nós saber disso? Interessa para que nós possamos fazer aquilo que o Espírito Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item honrai-vos, aliás, a ingratidão dos filhos e os laços de família, o capítulo é honrai vosso pai e vossa mãe. Ele diz o que é que compete aos pais. Diz assim, essas coisas lindas que quando reencarnam, fofas, olha, filhote é tão fofo que até filhote de bicho, por mais feio que seja, é bonitinho, né? Não é isso? Por isso que a dona Coruja disse assim pro leão, opa, dona Lioa, né? Dona Lioa, eu vou ali pegar comida pro bichinho, a senhora, por favor, não beija nos meus filhotes. E aí a Lioa perguntou, quem são seus filhotes? Eu conheço, são mais bonitos da floresta. Muito bem. Aí a coruja saiu, não é verdade? E a historinha diz que quando a coruja voltou com comida para as corujinhas, estava tudo morta, né? Morreu tudinho, a leoa comeu tudinho. E aí, mas dona Leoa, a senhora comeu meus filhos, mas a senhora disse que eles eram os bonitinhos. Eu comi um bicho horroroso. Por isso que a gente diz que mãe é coruja, não é isso? Mamãe é coruja, vovó coruja, tudo coruja, porque a coruja nunca percebe a figura, né? Então, o que nos diz Santo Agostinho? Que quando passa aquele encantamento inicial,
do nascimento dos nossos filhos, sobrinhos, netos, nós temos um dever. Sabe qual é o dever? É olhar bem direitinho para ele. O que significa isso? É perceber a tendência, o temperamento, as inclinações. E nos diz Santo Agostinho, vê quais dessas inclinações são mais inclinações, são mais tendências. E aí entra o quê? O processo da educação. Então cada mãe educa, tem 4 filhos. Tudo bem, como eu disse, tem uma parte que é comum, mas tem uma parte que é específica. Ela tem que parar, ela só não, tá? Os pais, avós, tios, tem que estudar o temperamento. Todo mundo conhece aqui a palavra sonso. Tem uns de nós que somos também. O que é o sonso? Ele parece que é, mas não é. Então todo mundo aqui conhece a criança sonsa. A gente diz assim, mas é fingida. A minha neta, tão engraçada, ela só quer ficar comigo, não quer ficar com a mãe. Aí quando a mãe está perto, ela tem um certo, temor, ou respeito, não sei, ela fala assim, mãe, eu te amo, viu? Aí a mãe diz assim, uma nota de R$7. Mas não, ama assim, porque tem maneiras diferentes de amar, né? Então todos nós conhecemos. Eu tive um aluno que ele era tão sonso, mas ele era lindo. Nunca esqueci da figura do danado. Fernando, nunca esqueci o nome. Já se passa mais de 50 anos, 50 anos quase. Já 50 anos, 40 e poucos anos. E aí então, ele era danado. Aí eu dizia, Fernando, ele olhava para mim e dizia assim, pronto, tia, coisa linda, não faz mais nada. A coisa linda, aquilo me derretia, ficasse lesa como professora. Então tem filho e neto e sobrinho que pinta, borda, desenha, faz tricô, crochê. É sonso. Então o que é que a gente tem que fazer? Prestar atenção. Melhor criança para educar, a que se revela mais. A que se revela mais é mais fácil. E quando o grande problema nosso, o nosso grande equívoco é achar que a gente deve cada vez mais fazer da criança mascarada. Tem que dar um espaçozinho para ela mostrar quem é, viu? Se não deixar o espaço, ela não mostra. E se não mostra, você não educa. Ou então você não educa da melhor maneira possível. Então a doutrina espírita vem lançando essa luz sobre nós. Existe uma companheira nossa, chamada Lúcia Moisés, já trouxemos por 2 ocasiões a Natal. Ela é professora aposentada hoje na Universidade Federal Fluminense, na área da psicologia. Ela escreveu, tem escrito muito para os pais, né? E ela publicou recentemente Nas Mãos Amigas dos Pais. É uma obra maravilhosa. Escreveu também A Evangelização Mudando Vidas, diretamente para evangelizadores, né? E outras obras. E ela tem se dedicado muito a essa compreensão, porque nós recebemos formação para muita coisa na vida. Vai trabalhar nisso ou naquilo, vai para o Senac, vai para a universidade, vai fazer um curso à distância. Mas quando a gente vai ser pai e mãe, a gente não tem o quê? Preparação. A gente vai aprender no ensaio, acerto e erro. E aí a doutrina vem nos ajudar. Como nos diz Santo Agostinho, observe bem direitinho quem é aquele. Você não sabe onde ele vem, mas você vai lendo mais ou menos alguns caracteres da personalidade, algumas maneiras como ele se comporta, algumas reações, né? E é exatamente aí que entra o papel da educação. O que é educar? Educar é formar. Educar é permitir que aquele ser que ali está, ele se apresente e, consequentemente, ele possa ser estimulado naquilo que ele tem de bom, nas suas aptidões, nas suas inclinações, e inibir. É isso que Santo Agostinho vai nos dizer. Nós temos que inibir, nós temos que, de alguma forma, restringir aquele espaço. Por exemplo, a criança, alguém pensa, não, a criança não tem preconceito. Tem. Hoje já se sabe, por estudos,
que não é somente com o adulto que ele aprende a ser preconceituoso. Estudos com bebês na USP revelam que crianças já têm preconceito. Como é que ela tem preconceito? Ela tem que ela traz no seu, na sua bagagem, já traz a sua bagagem. A criança que trata mal o outro, a criança que não é apenas a birra normal e comum que toda criança tem, mas a criança insuportável do ponto de vista de qualquer forma de orientação, a criança indócil, a criança rebelde. Então tudo isso para nós requisita o quê? O olhar. É isso que Santo Agostinho nos diz. É preciso ter um olhar. E esse olhar educativo que nós vamos começando a desenvolver, pais, responsáveis, educadores, avós, tios, enfim, nós temos que ter essa atitude, porque nós sabemos que esses espíritos têm o seu ontem, mas que eles terão o seu amanhã. E que nesse momento, o que ele precisa, o que ele requisita, é exatamente a orientação. É a orientação. Então esta casa desenvolve, na sexta-feira, desenvolve o trabalho da evangelização da criança, por enquanto é da criança. Mais adiante, elas vão crescendo, mas eles jovens também. Então, que trabalho é esse? Que atividade é essa? Porque a Casa Espírita, ela desenvolve uma atividade de suporte, uma atividade de apoio à família. Emmanuel nos diz, por Chico Xavier, que os primeiros evangelizadores são os pais. Através de quê? Do exemplo, da orientação, da palavra, da disciplina. E a Casa Espírita, ela então vai, de alguma forma, o quê? Ser aquele apoio, aquela alternativa, aquela situação de aprendizagem organizada, sistematizada, planejada, para apoiar a família nesse processo de educação moral. Porque este é o cerne da proposta espírita. Nós não estamos desenvolvendo aqui só intelecto, porque desenvolvemos sempre, na medida em que estudamos, refletimos, analisamos, questionamos. Isso é desenvolvimento intelectual. Mas a grande preocupação da doutrina espírita é com a nossa educação moral. E a educação moral diz respeito à formação no indivíduo de determinados hábitos, de determinadas atitudes. Gostaria de ilustrar, nesse momento, com situações reais, porque às vezes a gente fala, na teoria fica difícil, principalmente quando a gente tem pouca gente da área específica da educação. Então vamos lá. Como é que a criança ela lida, por exemplo, com a questão da divisão? Foi em língua espanhola, eu não sei qual foi o país, que houve a seguinte experiência e tem com o YouTube. Os que gostam de acessar podem encontrar. Crianças dividindo o lanche, vocês procuram assim. Então foram o seguinte, levaram não sei quantas crianças, em dupla, para fazer o ensaio fotográfico. Agora tudo isso era já planejado, E aí disseram para as crianças assim, olha, um fotógrafo vai se atrasar pelo menos meia hora. E aí a gente vai fazer o seguinte com vocês. Vocês vão lanchar e depois, então, vai ser o tempo que o fotógrafo chega. É muito interessante porque são diversas duplas de crianças. Eles colocavam então as crianças sentadinhas diante de um prato coberto, Muito bem. E aí saía, a pessoa, ficava só as crianças. Só que elas estavam sendo filmadas, não sabia. O tempo todo elas estavam sendo filmadas. Então quando uma abria, estava lá o lanche. Quando a outra abria, não tinha nada. Era um estudo. Qual foi o resultado do estudo? Todas dividiram. Todas. Agora, tinha uma raça sempre muito interessante, Lembro-me de um que era menorzinho, que quando a maiorzinha dividiu, ele não teve dúvida, se agarrou com a parte maior para ele, Ele está com mais fome do vestido. Todas elas, todas as crianças, Então, o que é que nós começamos a observar? Que é possível desenvolver certas coisas. Por exemplo, a desencarnação. Quando aparecer por aí, vocês assistam um filmezinho, bota as crianças assistir a Festa do Céu. É um filme mexicano, Do México não só sai coisa complicada não, sai coisa boa também. E eles fizeram agora um filme infantil, há pouco tempo estavam nos
no cinema, lá em Natal, que é o seguinte: a Dona Morte é linda, é uma senhora belíssima. E eles mostraram algo que é interessante. A gente chora aqui, e do lado de lá, festa no céu. Os que partiram primeiro fazem o verdadeiro auê. Que bom que fulano está o quê? Voltando. Olha, é uma questão de visão, é ponto de vista. Então, são situações reais. Temos uma dupla, né, duas meninas, uma de 4 e outra de 6 para 7. E elas são filhas de espíritas, né? E o vovô delas, que por acaso era o ex-presidente da FEB, o Nestor João Mazotti, né, que desencarnou recentemente, né? E acontece que, a propósito da desencarnação, elas tinham estudado com a mãe um livro infantil espírita que já tinha sido, vamos dizer assim, motivado pela desencarnação de um avô. Eu estou esquecida agora o nome do livro. Aí a mãe aproveitou e aí fez, né, o bendito, né, fez a leitura, né, com elas. E aí a menorzinha, né, diz assim: ah, então eu já sei que vovô está lá do outro lado, está no plano espiritual. 4 anos, imagina saber o quê? Imagina, né? E aí ela disse: pois é, então tá bem, então tá bem, nada de choro. Então você vai, a partir de quê? Situações, né, vivenciais, a criança ela começa a desenvolver o que ela tem de bom. Então, desenvolver o que ela tem de bom, estimular, sensibilizar, a cultura da sensibilização para a beleza, para a arte, para o compromisso com a natureza. Vocês sabem que hoje nós temos adolescentes de 11, 12 anos, 13, sendo militantes em nível internacional, em ONGs em defesa do meio ambiente. Está reencarnando criançada aí, impressionante. Na área da música, por exemplo, a Jack Evanco, agora já uma adolescente, começou menininha, né, bem bonita, de 10 anos de idade, quando abria a boca, uma cantora lírica. Meninos da faixa etária de 12, 14 anos, já acompanhando cirurgias. Outros que chegam e dizem que reencarnaram com compromisso. Ele mesmo diz: eu nasci porque eu tenho uma missão. Eu vi uma vez eu viajando no avião, né? A mãe viu que eu estava lendo um livro espírita e aí começou a conversar comigo. E ela estava com um galeguinho junto dela, um filho. E aí ela começou a me contar a história do filho. Porque esse povo, quando vê isso aí, é espírita, aí se anima para contar as coisas. Ele começou a contar sobre o menino. Eu até anotei o nome do menino, eu tenho o nome do menino anotado até hoje, eu vou guardar o nome dele. E ela começou a contar as experiências com ele. Estavam viajando para Fortaleza. Tinha sido um presente que ela prometeu a ele de aniversário. Ele estava fazendo 10 anos. Ai, que bom! Eu perguntei para ela: então eles vão passear. Ela me disse quando é que eles iam, se ele vai ter um dia todinho de estudo de alemão. Eu achei meio estranho. Fala, isso aqui é um presente dele. É um presente dele de alemão. Então, o menino vai. Não, é porque ele quer. Se ele quer, por quê? Não, porque desde pequeno ele diz assim: mamãe, eu não vou ficar aqui no Brasil. Eu nasci espontaneamente. Eu nasci aqui, mas eu vou para a Alemanha, porque eu tenho uma missão. Eu vou fazer direito. Aí quando a mãe disse isso, eu olhei para o menino, deixa eu olhar primeiro, para ver se eu estou vendo alguma coisa aqui no futuro. E eu comecei a conversar com ela sobre os hábitos dele. Então ela disse que estava dando para ele de presente aquela viagem a Fortaleza, né, coisa e tal, mas ele ia comemorar o dia do aniversário dele, distribuindo todos os presentes que ele pediu aos familiares numa creche de crianças socialmente carentes. Eu olhando, meu Deus, será que eu estou vendo alguém da nova geração? Porque por enquanto os que estão perto de mim são da geração de barro mesmo, é tudo bem. Então ela falou sobre ele, como ele modificou a vida dela, os ideais dele, e que aos 2 anos e meio aproximadamente ele fez a primeira revelação para ela: mamãe, usando as palavras, eu fui um soldado russo. Ela disse: como é que esse menino ouviu isso? E contou que tinha morrido, coisa e tal. Ela disse que não entendeu, não acreditou. Mas o menino era tão diferente, mas tão diferente, que a própria
família começou a olhar de maneira, né, assim, estranha. Graças a Deus que tinha alguém que não achou que era coisa estranha, e aí ela pôde ter um maior contato, né? E ela conversou comigo exatamente por causa dessa situação. Nos Estados Unidos existe uma menina que ela é filha de um americano e a mãe é descendente de lituanos, né? E essa menina é uma pintora, a Criane, né? E essa menina hoje é adolescente e ela é uma coisa assim fora do comum. Por que fora do comum? Porque ela revela aptidões, tendências, inclinações. Aos 4 anos de idade ela fez o primeiro desenho. Aos 8 anos as telas que ela pintava já custavam aproximadamente $100.000. Ela hoje mantém uma organização de amparo a crianças. Tornou-se não apenas pintora, que inclusive tem um talento reconhecido pelas chamadas autoridades especializadas na área, como é de uma doçura. Existe um documentário, a Criane, né? Então, ela hoje desenvolve esse trabalho, é poetisa, estuda a linguagem de sinais, já está no 3º livro de poemas e toca de maneira extraordinária o teclado. São crianças que aí estão, né? São adolescentes que aí estão. Então essas aptidões, essas inclinações, essas tendências necessitam por nós serem o quê? Estudadas. Nós precisamos pensar, refletir e principalmente estimular as boas ações, as boas realizações. Vamos estimular os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, a realmente conhecerem, vamos dizer assim, situações mais difíceis, a compartilharem. Essa história de dizer, separa aí um brinquedo que você não quer guardar. Que miséria moral é essa? Né? Não, separa um brinquedo. Queira dar, estimular coisas boas, coisas positivas. Então, o estímulo, a compreensão da criança diferente. Hoje, os nossos filhos compartilham salas de aula com crianças portadoras de necessidades educativas especiais. Eu, graças a Deus, converso muito com a Benedita da neta, que é brava que só, mas convive na sala de aula com um garoto que é Down. E aí eu pergunto para ela, e aí, ele deu em mim de novo. E eu disse assim, meus botões, ele não sabe o risco que corre. Veja que ela é brava. E eu perguntei, o que é que você faz? Porque eu converso com ela, né? Você não dá nele, você conversa com ele. Aí eu dou essa orientação. Tem gente da família que quer dar outra, mas ela, graças a Deus, até me ouviu. Eu digo assim para ele, você diz olhando nos olhos dele, Davi, não é para bater, é para fazer carinho, né? E aí eu pergunto para ela, ele passou um tempinho fora, voltou, eu disse, e aí? Apanhei de novo de Davi. E o que é que você está fazendo? Eu disse para ele que não é para ele dar, e eu fui dizer ao professor, é um progresso, não é um progresso? Então, nos compete, né? Ao invés de estimular aquelas atitudes, que são atitudes que muitas vezes vão encontrar no passado daquele espírito que o reforço. Então é preciso ter a sensibilidade de observar e o cuidado de estimular aquilo que poderá então repercutir positivamente na formação da personalidade e reprimir, reorientar aquilo que é negativo. Esse é o papel. Conclui o nosso prezado Santo Agostinho. O nosso Santo Agostinho do eu também. O nosso Santo Agostinho diz o seguinte, que quando nós, na condição de pais, mães, responsáveis, chegarmos do outro lado da vida, o Senhor nos perguntará, que fizeste do filho que vos ficou? Essa é a grande pergunta. Então, meus queridos amigos, estimados irmãos, é através do ambiente que a Casa Espírita proporciona, esse ambiente agradável, acolhedor, envolver essa turminha que aí está. O futuro do GV está garantido, né, com essa permanência. O trabalho da evangelização, o aconchego, a inclusão dessas crianças nas tarefas, entrega uma mensagem, faz a apresentação, está tudo ensaiando, eu estou aqui, eu quero que você depois mande para mim a apresentação, filma e manda para mim, tá? Legal, porque eu quero assistir aí as minhas amigas, viu, Laura? Eu quero saber se decorou tudo bonitinho, se
vai apresentar bem bonito isso daí. E ao mesmo tempo que na família, esse mesmo trabalho, a orientação, alguém pode indagar. E aí, se não ouvir, existem caminhos que não precisam exatamente de caminhos da violência, do caminho da pancada. Existe um caminho que é muito bom, que é o da conversa. Existe outro também muito bom, que é o castigo. Para retirar aquilo que gosta. Eu ouvi 2 homens conversando sobre a educação. Aí eu fiquei perto para ouvir. Eu quero ouvir, porque homem tem uma leitura diferente de mulher, né? E aí ela conversa era sobre o filho de algum deles, né? E o outro, que ela parecia ser mais velho, disse assim: pois é, não precisa bater. Ai, que bom, graças a Deus, né? Não precisa bater. Agora tem que fazer o seguinte: tem que dar castigo, né? Tem que tirar uma coisa que ele gosta, que ela gosta, né? Tem que mostrar o limite, porque é exatamente este o grande desafio para encerrarmos, o grande desafio que hoje se nos apresenta na educação desses meninos e meninas, esses espíritos que vieram para nós nesse processo reencarnatório. Descobrir 3 coisinhas que são fundamentais, com as quais essas reflexões a gente combina no nosso horário de chegar. Primeiro, disciplina. Você tem disciplina. Eu sou do tempo que a gente pegava um ônibus, mamãe dizia assim: se aparecer uma mulher grávida, um velho ou alguém que tem um problema, né, você se levanta e deu um carro. Não precisava a mamãe estar no ônibus, porque a gente internalizava a norma. Era isso que era impressionante, internalizava. Hoje, você está no ônibus, você chega, pode chegar uma mulher buchuda, pode chegar um cair aos pedaços, a mulher, e o mais velho que passa correndo na frente da frente. Derruba todo mundo. Falta de exemplo, isso é grave. Então a disciplina, ela é fundamental. Alguns hábitos: acordou, escovou os dentes, usou a toalha, guarda a toalha, pendura a toalha. Deixa a roupa no chão. Tem umas almas penadas que quando chegam, todo sapato do outro, cueca do outro, calcinha do outro, calça do outro, é uma desgraça. Não desenvolvem hábitos de ordem. Então é preciso ter hábito de estudar, horário de cumprir as tarefas. Ah, não quero não. Sim, qual é a hora que você quer? Se conversa, mas se estabelece. Então, disciplina. Quem diz isso sou eu não, tá? Eu estou usando as expressões do maior especialista em desenvolvimento moral, Dr. William Damon, dos Estados Unidos. Ele diz disciplina. Outra coisa que é humana disciplina, limite. Há uma hora que você tem que dizer não. Aquele caso daquele rapaz que matou a Elô, o famoso caso da Elô, né? Muita coisa publicada, mas teve uma publicação que eu achei muito interessante de um psiquiatra que leu todas as entrevistas dele. Que aquele rapaz tinha profunda dificuldade de lidar com o não conseguia receber um não. Quem não recebe um não vai conseguir viver direito na vida, porque a vida é feita de sims, de sucessos e de fracassos, né? De êxitos, mas também de momentos difíceis. E Leon Denis nos diz: nós temos que preparar nossos filhos não só para enfrentar o mundo do mercado de trabalho, mas temos que preparar nossos filhos para enfrentar o mundo moral, o desafio da droga, saber dizer não à droga, saber dizer não às insinuações, à corrupção. Então, o limite, se ele não recebe o limite em casa, como é que ele vai conseguir lidar com essa situação? E, finalmente, a terceira palavra: desafio. É preciso propor desafios de crescimento. Lembro-me, para ilustrar, de um menino cujo avô disse assim para ele: ele era um cão chupando manga embaixo do coqueiro. E aí, um avô, ela não aguentava mais conversar, orientar, chamou e disse assim para ele: tome aqui. O menino era uma peça rara, tome aqui uma tábua, tome aqui umas brochinhas e tome um martelinho, né? E aí, toda vez que você fizer uma coisa ruim, uma coisa errada, uma coisa desagradável, você bate, né? Você bate. Tudo bem? Legal? Bacana. Deus te abençoe. E ele bateu. Pouco tempo que já chegou: vovô, já preenchi a tábua toda. Aí, resultado, o avô disse: pois é, meu filho, rapidinho, não foi? Foi, meu, fez um bocado de coisa errada. Ah, eu tô achando feio isso aqui. O que é que eu faço, vovô? Aí o avô diz assim: cada coisa boa que você fizer, tira um prêmio. Aí ele demorou só,
mas chegou todo contente. Vovô, olha aqui, eu tirei, consegui, demorou, mas eu consegui. O vovô perguntou: o que é que a gente faz com esses buracos? É preciso mostrar que toda ação tem uma reação. Então, nós vamos educando os nossos filhos, os nossos pequenos, para lhes mostrar da chamada responsabilidade. O desafio e a responsabilidade. Gostaria de finalizar dizendo que 3 coisas são dificílimas. Todas as 3 começam com a letra E. E, para os que não são daqui. Quais são? Primeiro, evoluir. Ou coisa difícil, né? Evoluir é difícil. Segunda, educar, porque cada um é diferente. Terceiro, emagrecer. Então, e educação. Tudo é educação. É educação alimentar, é educação e é educação moral. Então, que nós possamos levar no nosso coração a certeza de que, como pais, orientadores, evangelizadores, dirigentes, nós vamos errar e acertar, mas que não desanimemos, vamos prosseguir na certeza de que é uma tarefa tão difícil, mas tão difícil, que Jesus veio em pessoa. Ele veio pessoalmente para nos dizer como realizar e como fazer. Então, que nós possamos ter uma ambiência nesta casa e nos nossos lares, nós possamos fazer o melhor e utilizar toda a contribuição que o Espiritismo tem para educar da melhor maneira esses espíritos que são forasteiros do infinito, vinculados a nós de alguma maneira, sobre os quais temos profundas responsabilidades e prestaremos contas ao Senhor pelo empréstimo que Ele nos deu de termos sobre os nossos olhares, os nossos cuidados e as nossas disciplinas, essas criaturinhas que são irmãos nossos, mas com os quais com certeza temos uma profunda vinculação de amor, de cuidado e de necessidade evolutiva. Que Jesus nos abençoe e que este grupo continue sendo uma grande família e que todos encontrem aqui porto seguro de amorosidade, de cuidado, de fraternidade e principalmente de educação. Que Jesus nos abençoe.